Se você empreende, com certeza já pegou se comparando com outras empreendedoras que seja do mesmo ramo que você ou não, e viu que a vida delas era perfeita, que elas tinham um carrão, uma casa grande, confortável, que a vida delas era tudo mais fácil, que elas já tinham 5 lojas e você era apenas uma empreendedora comum com uma lojinha, ou às vezes trabalhando em casa, e isso às vezes vai doendo muito e a gente vai se comparando cada dia mais. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui nesse vídeo. Meu nome é Anne, eu criei esse canal para que a gente pudesse se conectar como empreendedoras reais, que vivem experiências reais e não são mascaradas, mas que vivem uma vida real, de empreendedorismo real, que tenta ser melhor a cada dia, dando um passo de cada vez. E se você gostar desse vídeo, deixa o seu gostei, deixa um comentário que vai ajudar muito a esse canal a crescer. A minha empresa existe há 6 anos no mercado e o fator tempo, eu confesso que me machucava e ainda machuca demais, porque eu penso, como assim a minha empresa tem 6 anos e eu ainda não tenho uma loja física, ainda não tenho um bocado dessas coisas aí que eu compartilhei com vocês, que geralmente as empreendedoras têm ou mostram ter. E isso foi me deixando muito triste, muito frustrada. E sim, gente, frustrada é a palavra. Eu entrei em um processo de frustração muito grande, onde eu me sentia muito pequena, onde eu achava que eu não era uma empreendedora de verdade, que eu só estava fantasiando aquilo, enfim, uma loucura real. Eu me mudei ano passado para minha casa própria e foi uma conquista e tanto, gente, a gente que assim faz tudo aos poucos, entende, né, que não tem pais ricos e batalha mesmo para conquistar as coisas, entende como é difícil você hoje em dia ter a sua casa própria. Então foi um processo para a gente conseguir ter a nossa casa própria e nós nos mudamos para lá no ano passado, para a glória de Deus. Só que aí, o que acontece? A minha casa ainda não é pintada, porque a gente não conseguiu ainda pintar. Não tem cerâmica, que a gente ainda não conseguiu colocar. E então a minha casa é uma casa simples, né? E por muitas vezes isso foi motivo de eu ficar envergonhada, porque às vezes os clientes iam e vão até hoje, né, buscar os salgados na minha casa e ver, né, que a minha casa não está terminada, que a minha casa ainda não tem cerâmica, não é pintada, não é tão bonita. Isso às vezes também me causava uma frustração. Eu ainda não falei, mas eu trabalho com salgados de festa e eu tenho um buffet. Eu atendo coffee breaks, eventos, né? A gente trabalha com mesa fixa e então a gente vai até o local e monta a mesa e às vezes quando os clientes chegavam, eu pensava assim, o que eles vão pensar de mim? O que os clientes vão pensar de mim? Que eu tenho um buffet e tenho uma casa tão simples, e isso ficou martelando na minha cabeça. Até que o Espírito Santo me disse assim, essa é a sua realidade agora. O que você mostrar diferente disso é uma mentira. E pensa em uma fala tão forte que ficou no meu coração. A gente às vezes quer mostrar na internet uma mentira, sendo que a nossa realidade atual é outra. E é tão importante a gente viver na verdade, andar na verdade. Então, quando os clientes chegavam na minha casa, o que eles viam era a verdade. Era o que eu era, o que eu sou, né, atualmente, a minha casa, como a minha casa é atualmente. E é muito importante a gente prezar por andar na verdade. Depois de ouvir isso, eu comecei a pensar, eu tenho que ser grata a Deus por essa fase. Uma coisa é certa, já esteve mais difícil, com certeza. E a gente tem que ser grata por a fase que a gente está vivendo agora, porque essa fase está nos preparando para algo maior que Deus ainda com certeza irá fazer. E infelizmente, muitas coisas que nós vemos na internet hoje não passa de uma mentira. Mas nós, como pessoas que escolheram viver para um propósito maior, para o propósito de Deus, nós temos que prezar por andar na verdade, por viver na verdade e por cumprir a vontade de Deus, acima de tudo, para a nossa vida neste tempo. Analisar o que Deus quer para mim neste tempo, o que Deus quer para mim agora. Sabe? E isso trazer alívio para o nosso coração. E nós entendemos, estamos aqui vivendo a vontade de Deus e eu sou grata por isso.
Infelizmente, a internet, muitas vezes o que a gente vê é uma mentira. Mas o meu objetivo aqui com esse canal é te ajudar a se sentir acolhido, mas não paralisado. Eu tomei muitas decisões erradas no passado. Às vezes é muito fácil a gente culpar a Deus e falar: eu estou nesse lugar porque o Senhor não me manda para frente, eu estou assim porque o Senhor não quer me ajudar, porque o Senhor não quer me apoiar. Mas não, eu admito, eu tomei muitas decisões erradas no passado que atrasaram, né, o que Deus poderia fazer na minha vida. Eu errei, eu tomei muitas decisões erradas, mas eu estou lutando para consertar. E talvez você esteja culpando Deus agora por algo que você fez de errado no passado. Mas ao invés de culpar Deus, de querer procurar algo que Deus tenha feito de errado para você, apesar que isso não acontece porque Ele não erra, procure melhorar, procure consertar o que você fez de errado, né? Eu tomei muitas decisões erradas e agora eu estou tentando consertar, fazendo de tudo para consertar. Eu tenho uma mentora e ela me disse: se for para se comparar, se compare com quem você era ontem. Você ainda não tem a casa dos seus sonhos, mas você está caminhando para chegar lá. Você ainda não tem o carro dos seus sonhos. Eu levo meu buffet hoje, né, para os lugares de Uber. Né? Eu não tenho ainda um carro, não tenho um transporte, apesar que eu preciso, eu sei que eu preciso, mas eu ainda não posso comprar. Então, faça o melhor com aquilo que você tem hoje. Tudo que colocar na sua mão, faça com excelência, faça o melhor. As minhas peças, né, elas são de acrílico, peças são as bandejas que a gente usa. Eu fui começando com umas florzinhas bem simples, bem simples, bem simples. Hoje a gente tem arranjos de flores melhores, mas o importante é você entregar excelência e honrar o nome do Senhor com aquilo que você tem hoje. E eu quero também te levar a pensar algo que fez muito sentido para mim, que é: imagina, você não tem uma casa chique, você não tem uma loja instagramável, você não tem talvez ali a estrutura que você queria oferecer para os seus clientes, mas você tem clientes. Pessoas compram com você, pessoas confiam no seu trabalho, pessoas confiam em você. E pensa que privilégio é isso. Às vezes a gente coloca coisas na nossa cabeça que nem tem relevância, né? As pessoas vão lá, compram de você, gostam do seu bolo, do seu salgadinho, da roupa que você vende, mesmo sendo na sua casa. Então isso é muito importante. Então os nossos olhos têm que olhar para o que é importante. E eu não estou dizendo que você não vai ter uma loja um dia, porque eu também quero muito ter a minha. Mas eu estou dizendo que você viva o agora sem comparações e sem preocupações excessivas, porque Deus está cuidando de você. Ele é um Deus que está com você no caminho. Ele não é só o Deus da chegada, mas Ele é o Deus que está com você no caminho. Eu gosto muito da passagem que os discípulos estão andando pelo caminho de Emaús e Jesus começa a andar com eles. E aí Jesus pergunta para onde eles estão indo, aí eles falam: você não sabe, Jesus morreu e agora eles estão tão entristecidos, tão fechados com a dor, que eles não conseguem ver que era o próprio Jesus que estava andando com eles no caminho. Então eles estavam com os olhos tão vendados de dor, de tristeza, de preocupação, pensando: e agora o que eles iriam fazer? Que eles não conseguiam ver que Jesus estava andando com eles naquele caminho. E o que eu aprendo com isso é que Jesus está comigo e com você não só quando a gente chega lá neste lá que às vezes vai ter tantas mudanças, mas Jesus está comigo e com você durante o caminho. Com certeza Ele vai estar com você na casa dos seus sonhos, vai andar com você no carro dos seus sonhos, vai estar com você quando você estiver à loja dos seus sonhos, mas Ele está com você hoje, na casa que você tem, te acompanhando nos seus trabalhos, que talvez agora sejam tão poucos, mas Ele está com você.
e pensa na beleza que é isso, irmãos. A beleza que é entender que Jesus está conosco, que Ele está comigo na minha casa que não tem pintura e não tem cerâmica, e Ele está comigo mesmo eu ainda não tendo uma loja física, e Ele me envia clientes e Ele me abençoa, assim como também Ele faz com você. Jesus é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele não fica lá na linha de chegada te esperando, vem, 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 não. Assim como no caminho de Emaús, Ele caminha passo a passo com você. E se você abrir o seu coração, com certeza Ele irá te direcionar para o caminho certo. Não se compare, você carrega um propósito único. A sua história foi escrita pelas mãos de um Deus que nunca erra, nunca errou e nunca vai errar. E isso sim é um verdadeiro luxo. E se você assistiu até aqui, saiba que eu estou muito, muito feliz por isso, que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Comenta aqui nos comentários qual a parte que Deus mais falou com você, qual parte você tenha se identificado. Eu aguardo você em um próximo vídeo. Beijo!